Meus amores, química, assunto de hoje, solução tampão. O que vem a ser um tampão? Tampão é uma solução que é preparada para não deixar que o pH de uma solução mude muito. Ao eu acrescentar a esta solução uma pequena porção ou de ácido ou de base. Por exemplo, nosso sangue é tamponado. O sangue resiste a variações de pH. Cuidado, tá? Tem aluno que acha que uma solução tampão, ela tem o seu pH constante. Não. Preparou a solução tampão, ela sofre pequenas variações de pH, pequenas, ínfimas, quando eu acrescento à solução uma pequena quantidade, ou de ácido ou de base. Esse é o conceito de solução tampão. O que mais, Gil, eu tenho que saber? Como é que se prepara uma solução tampão? Tem duas maneiras de se preparar uma solução tampão. Você usa um ácido fraco misturado com um sal derivado do ácido fraco, traduzindo, um sal básico, um ácido fraco combinado com um sal que seja básico, amor básico, ou então você mistura uma base fraca, tudo isso em água, em solução aquosa, combinada com sal que seja ácido. Por que se eu combinar ácido fraco em água com um sal básico e ou uma base fraca em água com um sal que seja ácido, eu terei o que a gente chama de um tampão? É porque após a mistura, se você adicionar uma pequena quantidade de ácido, você vai ter lá na solução ou um sal básico ou uma base fraca para neutralizar o efeito desse ácido que você adicionou à solução. Ou se eu acrescentar ao meio uma base, eu terei lá no meio um ácido fraco para neutralizar os efeitos dessa pequena quantia de base adicionada, ou até um sal ácido, que também pode, amor, neutralizar a base em questão. Então vamos de novo, reiterando, solução tampão é uma mistura em água, por exemplo, em água, que regula, não deixa o pH de um meio modificar-se tanto. Como se prepara uma solução tampão? Ácido fraco, um sal derivado do ácido fraco, um sal básico, ou uma base fraca e um sal ácido derivado dessa base fraca. E o que mais eu tenho que saber? Aí tem a parte matemática, que é avaliar, calcular o pH de uma solução tampão. Vamos começar com uma solução tampão preparada assim, ó. Um ácido fraco com um sal básico derivado do ácido fraco. Por exemplo, prepare em água uma solução que tenha ácido cianídrico, que é o ácido fraco, aqui em água, e, por exemplo, cianeto de sódio, também dissolvido em água. Amor, agora é álgebra, raciocínio quase que puramente matemático. Se eu pegar um ácido HX, e colocar em água, ainda mais sendo ele um ácido fraco, em água vai existir moléculas HX, mas eu terei também íons H+ aquosos e íons X- derivados da dissociação do ácido fraco. Em equilíbrio químico, em água, toda situação de equilíbrio químico tem uma constante que caracteriza ela, chamada constante de equilíbrio. Para ácidos, essa constante de equilíbrio chama-se K, constante de acidez. A constante de equilíbrio é concentração dos produtos da reação dividido pela concentração do reagente do processo. Essa é a constante de acidez.
para um ácido fraco presente na solução tampão. Agora aplica logaritmo, tanto desse lado da equação, quanto do outro lado da equação. Vai ficar algo assim, quer ver? Voltei. Aplica logaritmo aqui e lá. Você terá a seguinte expressão. Solução tampão, não esquece. Regula o pH, não deixa o pH do meio aumentar muito ou abaixar muito, conforme eu acrescente nesse meio uma pequena quantidade, ou de ácido ou de base. Estamos tratando de um tampão preparado com um ácido fraco e um sal básico misturados em água. Estamos cá embaixo, ó. Logaritmo disso tudo ficaria algo assim. O logaritmo da constante de acidez igual. Aqui eu vou separar assim, ó, aqui. Lembra que o logaritmo de A vezes B é log de A mais o log de B. Logaritmo da concentração de íons H+, mais o logaritmo desse quociente, ó. Concentração de X menos concentração de HX. Estou quase chegando aonde você vai conseguir encontrar uma equação que nos permita avaliar o pH de uma solução tampão. Acompanhe. Tirei aqui o ácido fraco e o sal básico, que estavam ali. Daqui a pouco, e se o tampão for feito com a base fraca e um sal ácido, o raciocínio será muito semelhante. Continua comigo. Se eu multiplicar toda essa equação por -1, aqui fica menos, aqui também menos. Olha o que apareceu aqui. Menos logaritmo da concentração de íons H+. E isso a gente chama de pH. Amor, eu vou deixar o pH aqui e trazer esse logaritmo grandão para o lado de cá. Você vai chegar na expressão que nos permite achar o pH de uma solução tampão preparada com ácido fraco e uma base, um sal básico. Observa. O pH de uma solução tampão ácido, pH de solução tampão ácido, será pH. Isso é chamado de pKa. Ô Dio, o que é pKa? É menos um logaritmo do Ka, da constante de acidez. Eu trouxe esse termo para cá, como ele é negativo, fica positivo. Logaritmo de. Agora vê se entende o que eu vou dizer. Concentração de X menos. Mas o ácido era fraco, ácido fraco, libera poucos H+, e poucos X menos em água. Então aquela concentração de X menos tem mais a ver com o X menos oriundo do sal básico, que você usou para preparar o tampão. Concentração do sal sobre concentração de HX, que é, amor, o ácido fraco usado no preparo da solução tampão. Então, naquele exemplo que estava aqui, ó, ácido cianídrico, cianeto de sódio, se eu te desse a concentração do sal, cianeto de sódio, em água, a concentração do HCN em água e a constante de acidez, que me diz o quão o ácido é forte ou fraco, para o HCN, você iria encontrar o pH dessa solução tampão. Ô professor, tem que ir direto ao ponto. E se tratar de um tampão básico? Pensa comigo. Tampão básico é preparado assim, ó. Você vai pegar uma base fraca em água e um sal ácido derivado da base fraca. Tem que lembrar, tá? Quando é que um ácido é forte ou fraco, quando é que uma base é forte ou fraca, algo que a gente já viu. Pensa comigo. Se eu pegar uma base NOH, lembra, teoria de Arrhenius? Base libera OH- em água. E colocar em água,
eu terei, amor, eu terei agora um KB. Ka, constante de acidez. KB, constante de basicidade. E a constante de basicidade dessa base é concentração de M+, concentração de OH-, concentração da base não dissociada em água. Faça o mesmo exercício, aplica logaritmo aqui e aqui. Na hora de separar, separa aqui, ó, aqui. Vai ficar algo assim, ó, logaritmo do KB igual logaritmo da concentração de M+, dividido pela concentração de MOH, vezes, mais o logaritmo da concentração de OH-. E o logaritmo da concentração de íons OH- nos dá o POH. E você sabe que se tudo se passar a 25 graus, o pH somado com o POH, essa soma é 14. Então, se eu encontrar o POH, eu também, amor, estarei encontrando o pH. Álgebrazinha. Algebricamente, ficaria algo assim, quer ver? Aplica aqui uma certa álgebra. Essa expressão nos dá o pH de uma solução tampão, mas aí é tampão ácido. Tampão básico. O logaritmo do KB é igual ao logaritmo de concentração de íons OH- mais um logaritmo de concentração de M+ sobre concentração de MOH. Essa fração que está aqui. Agora eu vou substituir. Observa. Se eu multiplicar tudo isso por -1, exatamente aqui vai aparecer o POH. O POH do tampão preparado com uma base fraca e um sal ácido derivado da base fraca. Se você assim o fizer e continuar o raciocínio, você terá algo assim, quer ver? Deixa o POH do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar menos o logaritmo do KB. PKB. Os operadores P da matemática. Menos logaritmo de alguma coisa. Aqui é menos, passa para o lado de cá. Mais logaritmo de novo, concentração do sal, concentração da base. Veja como essas duas equações são semelhantes. Ó, tampão ácido. pH, como é que calcula? Igual pKa mais logaritmo de concentração, sal sobre ácido. Tampão básico, POH, PKB, mais de novo, logaritmo, quem é que fica em cima? O sal. O tampão ácido, sal sobre ácido. Tampão básico, sal sobre base, obviamente. A concentração do sal que você usou, sal ácido, e da base fraca que você usou para preparar a solução tampão em questão. Agora resta pegar questões em que esse cálculo apareça e trabalhar, velho. Vai encontrando aí o pH e o POH de soluções tampão. No outro momento a gente continua e exemplifica. Um abraço.